Sejam muito bem-vindos a mais este momento tão importante que nós temos aqui, trazendo dicas para vocês sobre o bem-estar para a sua família. E a gente tem uma convidada aqui bastante importante, uma pessoa muito querida da gente, que é a Ariane Monteiro. A Ariane é nutricionista de formação e uma especialista quando a gente fala de Nutrilite. Seja muito bem-vinda, Ari. Muito obrigada, Lu. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente, conosco, sempre trazendo muito conhecimento pra gente. Hoje, Ari, a gente vai estar falando de um tema muito importante, que é o sistema circulatório. Como você sabe, Ari, a gente tem aí uma preocupação mundial com a questão do sistema circulatório, certo? Por todos os índices que a gente sabe de agravamento da saúde das pessoas nesse sentido. O que você poderia contar pra gente um pouquinho deste tema, sobre os nutrientes que podem estar nos ajudando? Então, realmente é um tema muito importante, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 18 milhões de pessoas ao redor do mundo morrem por conta desta patologia, dessa doença, dessa enfermidade. Então é importante a gente entender que, como ela é a principal causa de morte no mundo, como que através da nossa alimentação, através de hábitos saudáveis, a gente consegue diminuir esses riscos. Então, através de uma alimentação com nutrientes específicos, também com hábitos de vidas mais saudáveis, como diminuir o consumo de álcool, como também fazer atividade física e eliminar também o uso de cigarros. Então essas são algumas oportunidades que nós temos para diminuir esses riscos cardiovasculares. Que bacana, Ari, mas a gente sabe que quando a gente fala de alimentação adequada e nutrientes, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. O que você poderia contar pra gente sobre quais são esses nutrientes que podem ajudar o sistema circulatório? Então, o que a gente precisa estar atento na nossa alimentação são alimentos fontes de ômega 3, ácido fólico, ferro, também precisamos de vitamina B1, vitamina B2 e também precisamos de vitamina C, porque a vitamina C ela vai produzir o colágeno, então isso também vai trazer um fortalecimento para as nossas artérias. Um dos nutrientes que você falou, Ari, foi o ômega 3. E a gente sabe que todo mundo fala muito de ômega 3, mas ainda existe muito mito, muita dúvida em volta desse tema. Então, assim, explica um pouquinho pra gente o que são esses ácidos graxos do ômega 3. Então, esses ácidos graxos, eles são gorduras essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. E quando a gente fala de ômega 3, é uma gordura que o nosso organismo não pode produzir. Então, a gente precisa consumir através da alimentação. E ele vai ajudar principalmente no nosso desenvolvimento cerebral e também no nosso desenvolvimento circulatório. Que bacana, Ari. E como que esses ácidos graxos agem no nosso organismo? Como que eles funcionam no nosso organismo? Imagina como se fosse uma cidade muito populosa. Então, a gente está olhando para uma cidade e ela está com o seu número de habitantes ideal, cada um fazendo a sua atividade. Quando essa população começa a aumentar, ocorre o quê? Um desequilíbrio, ela começa a se desbalancear. É a mesma coisa que acontece no nosso organismo quando a gente não tem estes nutrientes específicos, principalmente quando a gente não tem ômega 3. Então tem um desequilíbrio, tem um desbalance e as outras pessoas que estavam na cidade, elas também não conseguem realizar suas atividades de uma maneira adequada. Que bacana, que importante, Ari. Então a gente sabe que as pessoas têm que consumir esse combo de nutrientes que você citou. E qual é a função específica, por exemplo, do ômega 3? As pessoas conseguem suplementar isso através da alimentação, mas muitas vezes as pessoas não sabem aonde encontrar esses nutrientes, quais são os alimentos que têm esses nutrientes, ou mesmo muitas vezes sabem, mas não tem como consumir. Quando isso acontece, alguma outra forma das pessoas terem esse equilíbrio circulatório? Sim, então o que é importante a gente pensar? Quando a gente fala dessa alimentação, é importante que a gente avalie se dentro da nossa alimentação, segundo a Organização Mundial de Saúde, recomenda que a gente tenha um consumo, pelo menos 2 vezes na semana, de peixes gordurosos. Então, se você olhar para a sua alimentação, se você acha que não consome, a gente consegue, através de suplementos de qualidade, trazer o equilíbrio para estes nutrientes, para o nosso organismo e para a nossa cidade funcionar adequadamente. Muito obrigada, Ari, por toda essa informação. Tenho certeza que foi de muita valia para muitas pessoas que não conheciam e para complementar a informação de muitas pessoas que já conheciam. Muito obrigada pela sua participação, Ari. Obrigada, Lu. Obrigada a você. Ficamos aqui com mais um episódio de cápsulas de bem-estar na família. Esperamos você no próximo episódio. Tchau!